Oi, pocoinhos, boas tardes. Olha só o que a Mamis tá inventando agora. Vamos lá. A Mamis foi recrutada para o exército. Olha isso, gente. Vamos lá, a Mamis agora. Deixa eu ver o que é isso na vida dessa mulher aqui. A cabecinha de mim virou soldado do exército e já foi convocado para uma batalha, gente. Deixa eu ver. Você sabe como é que é, né? Ai. Ixi. Pouco no escafedeu-se, gente. Vamos lá. Quero mesmo ver com a tela bugada desse celular. Gente, o que é aquilo, hein? Aqui. Ai! Menino, que é isso na vida dessa soldado? Dá licencinha aí que eu quero passar. Obrigado. Vocês nem sabem, mas eu sou uma velhinha, tá? Agora virei soldado. Agora ninguém segura a Mamis. Pronto, começou. Eu quero pegar esse negócio. Uia, peguei. Gente, que chique. Uia, tem mais outra ali. Ai, não. Sai, tu não vem não. Não vem pegar a Mami não. Eu vou matar tu. Toma. Eu vou matar. Ai, gente, o que é isso na vida desse tanque? Ih, morri. Começou, né? Já começou legal. Ai. Eu não sei, mas vamos lá. Dá pra sair do meio? Não empurra a velhinha, não. Mas será possível? Sai de cima de mim, urubu. Gente, o que é isso, hein? Que é isso? Esse tá ficando doido. Bora lá. Nossa, eu tô passando pelo meio do negócio. Ai, socorro. Vai ali. Vai. Agora eu vou matar esse negócio. Não, eu não tô gostando desse negócio atirador não, gente. Como é que faz, hein? Deixa eu ver. Isso é o quê? Epa. Nossa, eu queria ver como é que eu faço para mudar esses negócios. Será que é aqui? Como é que a gente vai? Gente, bora. Eu queria mudar. Foi isso que eu fiz, hein? Eita. Vai. Ave, rapaz, esse negócio não tá dando certo, não. A Mamis em tudo quanto é canto que entra, morre. Vocês já perceberam isso? Deixa eu tacar bomba nesse negócio. Aí eu quero... será que é aqui que muda de coisa? Deixa eu ver. Eu acho que é isso aqui, né? Uia! Comprar. Sim. O que é que vai fazer agora? Sim, pronto. Pra que eu quero atualização? Eu não quero atualização. Eu quero ir para o jogo agora. Não. Não, mas tá bom. Bora voltar. Mas olha só. Bora, seu cabo. Agora você vai ver só um negócio. Que a mãe está atirando pra dedéu. Você nem sabe que eu sou uma velhinha. Olha isso. Vai. Mas, rapaz, será que essa creca não vai deixar a Mamis passar nem um tiquinho? Eu virei um soldado. Ninguém mexe com a Mamis. Deixa eu ver. Se o celular ajudasse, né? Era muito bom. Quem tá coisando na Mamis? Gente, que é isso? Olha, é bacana. Eu tô morrendo mais do que tudo na vida agora aqui. É pior do que as bonequinhas de mídia, a mamãe. Você agora vai ver só seu carro. Você vai morrer. Olha só. Mas que cão. Mas será o Bill? Que esse cabo não deixa a Mamis quieta? Tome, seu cu de boi. Morra. E não foi eu que matei não, tá? E eu acho que foi... Gente, se eu não me engasgasse tanto, era tão bom, né? Mas vamos lá. Bora, minha filha, sai do canto.
seu jegue. Até nisso. Ai, ai. Era muito bom se a tela do celular ajudasse. Foi isso que eu fiz. Bora pra ali. Pia, só. Tá tonta, não sai do canto. Vai. Tonta. Agora vai pra ali, vai. Isso. Vai. Vê se tu faz alguma coisa de interessante na vida. Isso. Pega esse negócio azul, se tu não se engasgar tanto, né, ô? Ai. Mas será possível? Caramba, se a boneca de mim se entala, a poica se entala. Agora esse negócio se entala. Olha isso. Que é isso que eu fiz aqui? Fiquei entalada. Vai, morre. Mas será o Bill? Venha cá, seu caba, que eu vou lhe dar umas tabefadas. Seu cu de boi, cadê você? Aonde você está? Venha cá. Isso, venha cá. Isso, bota aqui que eu quero lhe dar. Menina, isso é oficial. Eu tô atirando nas pedras e deixando o inimigo ali ficar na dele. Bora. Isso. Tom. Bora. Isso. Vai. Tá aqui, mais não? Qual é o seu problema? Gente. Eita. Que é isso? O que aconteceu? Ah, porque deve ter terminado a batalha. Ah, continuar o quê? Gente, eu ganhei 5 cristal. Experiência de nada. E nada de nada. Continuar. Mames da Beca ficou no 0. Deixa eu ver. Põe. Que é isso? Uia! Viu aí? Sou chique, bem. Tá pensando o quê? Agora eu sou um soldado. Me respeite todo mundo. Eita, nós. Agora bora, né? A Mames agora é um soldado do exército. E vocês sabem que eu me entalo em todo canto, né? Então vamos ter paciência com a velhinha. Nossa, já estão querendo ali bugar. Homem, quem não mandou sair do canto? Seu enferrujado. A cabeça de mim se entala, a poica se entala, o ratatouille ontem se entala. Todo canto. A bonequinha de tijolo, a cabecinha de tijolo se entala. E assim vai, né? Fazer o quê? E assim é a vida da mãe. Sai do meio aí, ô crocrildo. Sai. Nossa, é pra fazer o quê? Eu fui convocada pra batalha. Eita, é pra matar esse negócio? Gente, que é isso? Tome. Bora, compadre. Ah, não, morri de novo, gente. Nossa. Olha, essa mami de vocês, não sei não o que é que tem pra fazer. Olha aquele negócio. Deixa eu ver se eu pego essas caixinhas. Bora, cai aqui, eu vou cair aqui de boas. Para de matar a velhinha. É minha. Ah, filho, que requenguela. Mas será, ouviu? Olha, meu nome tá ali, gente. Olha lá em cima, o Mames da Beca. E é como sempre, né? A velhinha é muito devagar nas coisas. Sai do meio disso, voador. Não atrapalha a velhinha não, que eu quero passar. Ninguém sabe aqui que eu sou uma velhinha. Cala a boca. Só você que sabe que eu sou uma. Ai, isso aqui não tem o que fazer, né, gente? Eu vou tacar tiro em todo mundo. Que eu tô atirando, hein? Eita, danos. Deixa eu ver se eu vou por ali. Olha. Vai. Ai, cuidado. Calma. Vai. Toim. Ah! Quem foi que atirou na Mames? Gente, eu fui convocada para o exército. Agora eu tenho que fazer... Que é isso? Eita, tem uma caixa ali. Meu negócio é pegar a caixa. Olha. Bora pegar essa caixa. Aqui. Ai, o que é isso? Não. É minha. Uhul. Ai, já tô com o dedo doendo de empurrar essa carroceria e ela não sai do canto. Gente, deixa eu ver. É porque eu não sei andar com nada nessa vida. A
Rapaz, esse povo tem que respeitar uma velhinha no exército. Mas que coisa. Eu vou esperar essa caixa descer, que ela vai ser minha. Opa, bora, bora. Uhul! É isso aí, compadre. Não vai atirar em mim, não. Onde é que eu vou agora? Deixa eu ver se deve ter... Tem alguma missão pra se fazer nesse negócio. Ai, que foi isso? Oi, oi. Nossa. Gente. Olha, eu vou te dizer um negócio. O caso é mais sério do que eu pensava na vida da Mames, tá? Que é isso aqui? Por que eu não entro ali, hein? Gente, deixa eu ver. Eu tenho que sair dos cantos aqui que não tem um buraco, né? Porque senão a Mames vai estar sempre se largando de queda, gente. Eu vou pegar aquele negócio ali. Dizem que tem que pegar, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ai! Tô atirando na velhinha! Oxe! Que falta de respeito! Volta pro zero. Lá vem esse disco voador. Ai, 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 ai. Bora, bora caminhar. O negócio é caminhar. Vamos ver o que é que eu consigo fazer no exército, pessoal. Talvez vocês não gostem, né? Do vidinho, mas acontece que a mamãe tem que provar de tudo uma taquinha, tá? Dá licença. Deixa eu ver se eu faço isso também. Ai! Gente! Uia! Que isso? Tô enchendo? O que é que tá fazendo aqui? Ai! Estão atirando na mamãe! É você, seu carro! Tome! Tome! Aff! Caramba! Nem deixou a mamãe... Ih, que é isso agora? Minha gente do céu! Não sei, vamos mais uma jogadinha assim, né? Eita, bora lá! Já fui nascida aqui. Eita, que a caixinha! Bora pegar pra frente e bora pegar pra trás. Então, tem uma coisa que a mamãe está sabendo fazer nesse exército, é pegar a caixa, gente. Ai, sai da frente que a mamãe tá passando. Dá licencinha. Deixa eu ver se eu consigo ir por aqui. Quem é que tá dando tiro na mamãe? Eles não sabem que eu sou mamãe. Eita, olha. Eita, sai daí, cu de boi. Gente, o que é isso na vida desse negócio? Olha, deixa eu ver se eu atiro ali, ó. Olha! Toin, 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 toin. Ai, ó! Que é isso? Respeita aí, ó. Outra caixa. Aff! Isso é um caso muito sério. O povo não respeita uma soldado de idade. Foi o que eu fiz aqui. Eu buguei a tela. E muito bem. Ah, agora sim, vamos lá. Como sempre, eu bugo tudo, gente. Vocês sabem, né? O negócio como é que é. Deixa eu ver pra onde é que eu tô indo. Aqui é uma parede, mames. Ninguém quer andar na parede. Dá licencinha, a velhinha tá passando. Bora. Isso. Ai, ai. Tem uma santa paciência. Essa véia se engasga em todo canto. Olha só isso. Que é aquilo ali que tá se acabando, gente. Vai, sai do canto. Zefinha. Desculpa se tem alguém com esse nome Zefinha, mas Zefinha eu chamo quando é pra fazer, quando a mamãe está fazendo, tá com raiva. É possível que eu não vou me engasgar nisso. Pelo menos uma caixinha essa velhinha se apega. Ali é a praia, né? Gente, o que é isso na vida desse tanque que não sai do canto? Que soldado bugado. Isso, eita, tome. Isso, espere que você vai morrer. Uia! Nossa! Pô, não é que eu peguei um inimigo, gente? Eu tô ficando chique. Pode sair da frente e respeitar a velhinha. Eu não quero nem saber. Se eu conseguir sair daqui, vai ser muito legal. Eu tô entalada. E ninguém vem desentalar a pobrezinha da velhinha, que ninguém conhece a mames aqui. Bora ali pra frente. Se eu conseguir, né? Bora lá. Ó, já perdi o negócio. Essas setinhas verdes, talvez seja pra indicar pra gente ir pra ali, né? O urubu. Vê se tu anda, criatura. Enrola por aqui, ô de bobo. Sim. Bora. Não vai não. O negócio é terrível na vida dessa velhinha aqui, ó. Vai, sobe aí. Sobe não, ó. Sobe não. Ficou entalada geral. Olha, filha. Eu vou tacar a bomba nesse negocinho aqui também. Põe.
pode. E pode sair desse negócio. Nossa, é bacana esses prédios, né? Gente, Amamis, Romeu, Amamis, que é isso? É o nome do jogador. Eu queria tanto saber onde é que esse negócio, pessoal. Mas parece que é tão difícil. Eita! É isso? Vocês ouviram um pibite? Eita, talvez seja capaz. Ai! Não respeitam não, a soldado não, gente. Pelo amor de Deus. Que é isso? Eu não quero saber. Eu vou tentar terminar essa batalha para terminar o vídeo, gente. Que é só uma surpresinha que eu queria fazer a vocês. Eu não sei se vocês vão gostar. Mas a Mamis inventou de entrar pro exército. Então lá vai eu, né? Será que pode ir pra ali pra praia, irmão? Eu vou lá pra ver, né? Se eu conseguisse sair, era muito bom. Fica só rodando, feito um dedéu. Eu acho que pode, ó. Onde eles estão, ó. Bora. Isso. Nhenho. Gente, pode ir pra ali, olha. Deixa eu ver se eu não me afogar, né? Tô atirando na Mamis. Eita, danoso. Gente, o que é isso? Eu vou passear. Eu vou passear, que eu fui recrutada há pouco tempo, eu não tenho muita experiência. Dá licencinha. Olha. Au! Quem tá pensando no que da vida, hein? Ah, rapaz, será possível que nem a gente pode passear? Mas, meu Deus do céu. O povo não respeita um soldado. Olha isso. Quero mesmo ver no que vai dar esse vídeo. Esse jogo. Vídeo não, esse jogo. Olha isso. Né? Se pelo menos eu soubesse dirigir, né? Era muito bom, mas eu não sei dirigir. Então vamos envermelhar. Epa! Quem tá atirando na Mamis? Vai levar tabefe, viu? Estão atirando na Mamis. E a Mamis tá atirando em ninguém. Olha isso. Bora subir nas caixas. Meu Deus do céu, o que é isso na vida desse tanto? Ó, é assim. É até aqui, pessoal. Tá no DNA dessa jogadora. Não tinha mais não. A Mamis queria... Que é isso? Que é isso? Opa, uma caixinha. Bora esperar. Chega, bota. Isso. E morreu de novo. Mas pelo menos caixa eu tô pegando, né? E assim vai, essas caixinhas azul. Gente, o que é aquilo, hein? Eu queria causar orgulho em vocês, sabe, pessoal? Porque vocês são muito especial pra Mamis. E eu me entalei de novo. E isso aí já tá se tornando... Eita, onde eu tô pegando? Deixa eu ver se eu pegar ali um bocado de vermelho. Isso. Volta. Bora, eu vou dar tiro em todo mundo. Enquanto eu estiver aqui entalada, minha filha. Lá vai. Bora. Isso. É! Ganhamos nada, perdemos. Olha, pessoal, mais uma batalha. A Mamis foi convocada. Vamos ver. Vai pra frente, mulher. Anda pra frente. Vamos lá. O negócio é o seguinte, vocês sabem como é a vida da Mamis. É se enganchar, ralar a cara na parede, na bonequinha de mim, ficar entalada com a poica. Ontem foi com o rato. Quando é a cabecinha de tijolo, eu fico só escondidinha porque a Mamis tem medo. Ah, filho, tá vendo? Tem medo dos bichos. E quando é aqui no exército, sabe como é que é? Eu só sei pegar umas caixinhas azul. Mas assim eu já sou um soldado, gente. Então tem que respeitar todo mundo aqui, né? Deixa eu ver se eu vou por aqui. Se eu soubesse pelo menos dirigir, era muito legal, pessoal. Mas eu não sei. Eu boto o dedo pra... Eita, deixa eu tirar nesse negócio. Parece que quando eu tô azul, eu tenho que pegar os vermelhos, sabe? Olha isso. Olha a vida desse negócio. Toma. Fica aqui, mulher, pra tu pegar. Olha isso. Nossa. Sai de perto de mim, seu negócio estampado. Gente, bandido, sei lá. É cada nome. Pessoal, um negócio assim. Eu vou pegar um negócio. Olha isso. Eu quero pegar o coisa e não pego coisa. Ou o coisa pega eu. Eu quero sair do tanque, fico rodando o tanque e o tanque não roda.
Aí eu vou pegar esse negócio, só que eu sei fazer na vizinha toda, entendeu? Ai, pegar na minha frente. Minha moça, ali, ó. Você tá me congelando, mas eu tô... Eita, moça. Eita. É um negócio pra brava a batalha, meu filho. Eita, a caixa de ouro será deixada em breve. Eu não sei pegar uma caixinha, eu vou pegar uma caixa de ouro. Vai. Eita! Capturou a caixa. Capturou a caixa. Eu não capturo nem papel, gente, quanto mais caixa. Mas vamos lá, né? Vamos lá ver o que vai ser agora. Eita! Oxê, aquele cara tá pensando que é quem na vida, hein? Esse metido a requenguela aqui, parece uma linguiça. Peraí, seu cabo. Parece aquelas linguiças velhas de frango assado, mal assado. Peraí. A mãe chegou. Pode ter certeza. Ai, a mãe chegou pra cair. Toma. E esse parece mais uns bichos voadores. E eu fazer o quê, né? Que é isso? Bora pra lá. É porque é horrível, gente. A tela não ajuda, não. Vi como é ruim jogar aqui no celular. Deixa eu ver o que eu faço. Olha aqui, seu bote e volta. Olha isso. Tome. Oi. Pegou um tiro. Eita. Onde é que eu vou agora? Ih, eu tô calada no meio. Ai. Se eu soubesse andar. Era muito bom. Se eu soubesse andar. Tô matando a mão. Sai da frente. Saco de boi. Pia só os cu de boi. Aqui não tem nenhuma pocoinha, não. Tenho certeza que as pocoinhas não tá aqui, não. Eu vou tacar e pompa aqui esse tudo. Peguei! Tome! Tá pensando o quê? Mas mataram a Mamis também. Eu tô pegando esses negocinhos, né? De novo. Tome, sai de perto de mim. É! A Mamis virou soldado de um gesto agora. Vou pegar aqui o seu capinho. Acaba pegando mamãe. Pessoal, quando terminar, eu dou uma soprada aqui com o músculo. Toma essa. Tome essa. Eu tenho aqui, hein? Foi que houve? Tome. Foi que houve? Alguma coisa aconteceu de estranho. Não, isso aqui é uma coleguinha. Acho que você tá queimando a mamãe, menino. Respeite a velhinha. Quando você descobrir que eu sou uma velhinha arrumadinha assim, que sou um soldado de um exército, né? Olha isso. Não empurra não, deixa eu pegar esse cabo e descontar. Aqui não tem nenhuma pocolinha. Com a fogueira geral que esse cabo fez. Gente do céu. O que é que vocês vão... Olha, não mexa comigo não. Respeita, né? Tome. É! Opa! Ali é um coleguinha. Não. Mas não pegou não. Então, vai. Eu vou pegar ela aqui, ó. Isso. Bora. Ixi, a mãe já era. E morreu. Nossa, fez cair uma caixa de água. Eita, aqui, ó. Bora. Isso. Bora. Isso. Vai. É! Eu sou chique, bem. Tá pensando o quê? E eu continuar pirando, né? Eu vou pegar essa caixa. Uhul! Tá? O que é que vocês estão achando a Mamis de soldado, gente? Vão deixando aí nos comentários, viu? Se vocês não quiserem também que a Mamis se torne e continue no soldado, é só avisar, tá? Bora lá. Bora simbora. Sai da frente. A Mamis agora é um soldado. Eu peguei um bocado de caixa e matei alguns inimigos. E não é pocoinha, não. As pocoinhas, olha, ali, sabe tudo? Pelo menos eu tô pegando as caixinhas azuis, né? Não sei pra que serve. Gente, mas parece que tá já terminando. Eu vou terminando por aqui já esse vidinho. Que é só pra mamãe brincar com vocês, tá? Pra vocês verem que mamãe se mete em tudo quanto é de terreno. Olha.
Mas que coisa! Destruíram o carro da mamãe. E que fizeram isso? Me respeita a velhinha, que a velhinha é um soldado, viu? Ih, nós perdeu. Ai, 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 ai. Então, pessoal, esse foi o vidinho da Mames no exército, no tanque online. Que chique, eu sou chique, mas você está pensando o quê, hein? Então, eu vou terminando por aqui, viu, pessoal? Então, até a próxima. Fica com Deus. Tchau, pocoinhos e pocoinhas.